Hoje estamos aqui no nosso Café em Conexão super especial, num horário novo, num dia novo, e com uma convidada super especial, que é a Gláucia Paiva. Nós pensamos em fazer esse encontro e eu quis convidar a Gláucia. A gente fez uma live, né? Um Café em Conexão juntos, e estou muito feliz com isso. Gláucia está entrando aqui. Olá, Gláucia. Bem-vindo a todos, bem-vindo a você, Gláucia. Obrigado por aceitar o meu convite aqui. E fico feliz que a gente possa conversar um pouquinho com umas pessoas aqui do Instituto que acompanham, né, o Instituto Conexão Sistêmica, que acompanham você também no Instituto, mas lá no Gláucia Paiva Terapias. Eu estou muito feliz por isso. A gente pensou de falar sobre o tema da integração. A gente estava conversando alguma coisa, eu não me lembro, daqui a pouco você vai falar, você tem melhor memória que a minha. Então, a gente pensou como essa integração como uma ponte, né, para caminhos novos no ano que vem. E eu comecei lembrando também um pouco de tantas coisas que eu fiz nesse ano sobre integração, esse ano e o ano passado. Até fiz um vídeo também que está lá no nosso site, www.conexãosistêmica.com.br, um vídeo sobre integração. Também tem um exercício ao final. E também lembrei que durante toda a montagem, né, dos pilares sistêmicos e depois a mudança para o método do foco sistêmico como método de coaching, eu uso bastante essas dinâmicas da integração como uma ponte mesmo, uma parte importante dessa ponte. E eu estava assistindo o seu vídeo, né, o seu vídeo da Justa Razão, esse último que você fez há semanas atrás, né? E naquele de um dia, que tinham também a sua explicação sobre a Justa Razão e os exercícios. Você fez um exercício que eu assisti, duas dinâmicas de presença muito bacanas. E num dos exercícios, no final, uma pessoa com uma pergunta, não me lembro bem, você falou uma coisa, até anotei aqui para poder falar direitinho. E eu falei, uau, né, vou falar para a Gláucia isso. Você estava falando sobre a integração num outro contexto, né? Você disse a importância da inclusão, da reverência, né? E quando a gente integra, a gente não precisa mais representar. Isso me chamou a atenção. E com essa lembrança, eu quero passar a palavra para você, para a gente bater essa bola, para no final poder fazer um exercício com todo mundo que estiver conosco. Vamos lá. Obrigado, Dócia. Ok. Que bom estar aqui, é um privilégio estar aqui com você. Muito obrigada desse convite, adorei, né? Gostei quando você me convidou para estar junto com você nesse café, nesse momento, no final do ano, né? Um ano tão intenso, tão desafiante, tão exigente, né? Do jeito que foi, para a gente se manter saudável, com discernimento, racionalidade, dignidade, né? Manter o senso da realidade diante de tudo que aconteceu, tanto na nossa vida como no nosso entorno, né? Então, achei bem interessante esse tema que você pensou sobre a integração, né? Porque é um assunto, ele é profundamente vinculado com o nosso inconsciente, né? Então,
algo que não foi integrado, ele está ocupando um espaço, e como isto é invisível e está inconsciente, a gente não tem a menor ideia que aquilo está acontecendo, né? Então, é como se a gente tivesse um HD de 100 alguma coisa, não sei exatamente o que é o 100 de um HD, né? Mas como se tivessem vários pequenos assuntos ou médios assuntos de intensidade média ou de intensidade alta, sem ter sido concluídos, sem ter sido resolvidos. Então, é como se você tivesse um computador e abrisse 3 programas ao mesmo tempo na sua máquina. E depois acumulasse mais um assunto não resolvido, 4 programas abertos na sua máquina. E depois acumulasse mais um assunto não resolvido. Então, é como se a gente funcionasse com 10 programas abertos no computador. O computador da Pau, ele fecha, você entra no ScanDisk, né? O computador se reorganiza e liga zerado. A mente não tem isso, né? Então, ela não tem esse ScanDisk. Então, você vai funcionando com vários programas abertos. Programas são assuntos do passado que não ficaram resolvidos. E como a gente nem sabe como lidar com isso, porque a nossa cultura não estimula isso, muito pelo contrário, isso é muito inovador, muito contemporâneo, todo esse pensamento da saúde mental. A saúde mental, até muito pouco tempo atrás, era algo para quem estava na zona vermelha de estresse, né? Hoje não. A alegria é importante, a felicidade é importante, a motivação é importante, o bem-estar é importante, o conforto é importante. E a neurociência vem ensinando tudo isso para a gente. Então, com isso tudo, nós estamos aprendendo a importância de concluir assuntos, né? E o que é um assunto que não foi concluído? Um assunto que não virou passado. Aconteceu um conflito com alguém. Vamos pegar uma coisa do cotidiano, uma coisa pequena, simples, né? Aconteceu algo, um conflito com alguém, e esse conflito não ficou resolvido. Então, eu criei um nó energético com essa pessoa. Como isso é invisível e é inconsciente, eu dormi, acordei, a vida me tomou, os meus afazeres, as minhas responsabilidades, tudo que eu tenho para fazer, e aquilo foi diminuindo, 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 e foi quase que sumindo. Mas eu tenho X do meu HD, ficou preso naquele conflito, porque aquilo não ficou resolvido. Então, eu passo a funcionar eu já não funciono mais com 100 do meu HD, eu tô funcionando com 99, com 98, com 90. E dependendo do grau de intensidade que aquilo tomou a minha atenção, o quanto da minha atenção ficou congelada naquele conflito, naquele evento, naquele trauma, naquela situação difícil que eu vivi, eu passo a funcionar com menos atenção disponível. E isso tudo exige muito mais do meu sistema nervoso para que eu mantenha a minha racionalidade, para que eu continue funcionando, né? Quando eu estava escrevendo o meu livro, isso foi em 2015, 2016, eu estava estudando Bruce Lipton, e com ele eu aprendi uma coisa que é assim, os nossos sensores, quando você entra num ambiente, você tem que perceber se tem sensação de ameaça ou se tem sensação de proteção. E aí você liga o simpático ou liga o parasimpático para você enfrentar aquela situação. Quem percebe que o ambiente é de ameaça ou é de proteção é a nossa pele. A pele tem várias antenas parabólicas que percebe a sensação de ameaça do ambiente e joga essa informação para o nosso sistema nervoso, ok? Então, todo o nosso sistema nervoso, ele é feito para captar
o que está no ambiente, o que está à nossa volta. Quando você tem e temos muitos assuntos não resolvidos, que não foram integrados, incluídos, reverenciados, resolvidos, portanto, eles não se tornaram passado. Eles continuam em aberto, continuam atuando na nossa vida, mesmo que aquilo seja uma pessoa que você nunca mais vai rever, mas ali a sua atenção ficou congelada, ficou presa. E lógico, aquele conflito pode ter a ver com uma estrutura emocional que você carrega do seu sistema familiar. Então, aquilo é algo externo, aquela pessoa é uma pessoa que não é relevante, não é importante, mas aquele assunto ativou em você uma estrutura emocional infantil, que é um lugar que você tem dentro do teu sistema familiar. Então, aquilo não desliga, aquilo não para de atuar. Então, muito do teu HD fica ocupado com esses assuntos, né? E aí eu fico percebendo tudo que está à minha volta sem saber que eu percebo, mas eu estou percebendo. Porque há 10 anos atrás eu assisti um TED de um neurocientista indiano e ali eu aprendi sobre os neurônios espelho. Ele falava assim: a única coisa que nos separa é a pele, porque todo o nosso sistema nervoso entra em ressonância com o seu sistema nervoso através dos neurônios espelho. Então, quando eu te vejo, eu estou te copiando. Quando eu vejo o além, eu estou copiando. Quando eu vejo um objeto, eu estou copiando. Depois eu escolho se eu gosto, se eu não gosto, se eu concordo, se eu não concordo. Primeiro eu copio. Então, essas forças, esses pequenos, médios e grandes conflitos que não ficaram resolvidos, estão aqui à sua volta. E você entra em ressonância com tudo isso sem saber, né? Então, o nosso HD fica ocupado com assuntos em aberto, abertos, com conflitos, e entramos em ressonância com aquilo. E o que é entrar em ressonância? Com algo que eu não tenho a menor ideia, que ainda está presente dentro de mim, que ainda está atuando como uma força, né? Então, vamos aqui fazer um pequeno exercício, só para a gente ter um pouco mais de noção sobre isso. Imagina se você está numa caverna. Você está andando no meio mato, encontra uma montanha, tem uma pedra enorme, tem uma caverna, e você vai em direção a essa caverna e você para ali na porta daquela caverna, tá? Aí você vira de costas para o fundo da caverna e olha para o horizonte. Então, atrás de você tem algo que você não conhece. Tem algo que você não sabe o que pode vir dali. Tem algo que você não sabe se vem um bicho, se vem um vento, se vem um fogo, se vem uma água, se vem... O que tem ali? Se aquilo tem segurança ou se aquilo não tem segurança. Como é quando você está de frente para o horizonte, dentro da caverna, mas você não sabe o que está nas suas costas? Se imagina nessa situação e observe o que acontece com você. Oswaldo, por favor, faz aqui o exercício comigo. Como é para você quando você está de costas sem saber o que tem atrás dessa caverna? Eu vou fazer, e todos que estão aqui conosco também podem acompanhar e fazer o exercício. Eu vou fazer com você para dar essa referência. É estranho, é uma sensação de tem algo que eu não consigo entender, como se algo estivesse me olhando, me vigiando. Tem um incômodo. Ok. E o que isso causa na sua presença? Rouba parte da minha atenção. Ok. E você fica de forma relaxada ou fica em estado de alerta? Mais triste, porque a hora que você falou, tem a caverna, está olhando para o horizonte, fiquei imaginando um horizonte bacana, uma caverna, uma coisa bonita, de mata, que eu gosto, e já perdi conexão com isso. Ok,
não é? Então, com o que pode te alimentar, com o que pode te nutrir, com o que pode te autorregular, que é olhar para o horizonte, a natureza e ver a beleza daquilo, tem algo inconsciente atrás, porque você tem um estado de alerta que está roubando a sua atenção. Então, você fica um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Então, você perde a sua presença, ok? Como seria se você soubesse que 1 metro atrás da onde você está tem uma parede e que não vem nada lá de trás? E que tem proteção ali. Saber que você não está vendido para algo que você não conhece. Ok? Isso traz uma outra referência, lógico. Eu fico mais seguro, né? E quando você está mais seguro, como é agora olhar para o horizonte? Primeiro eu tenho que deixar tudo isso passar dentro de mim, mas ganho a possibilidade de poder voltar à imagem que eu fiz inicialmente. Estar num ambiente verde, bonito e olhando para isso. Muda Então, totalmente. se imagina nessa imagem, nesse verde olhando para isso, com o fundo da caverna, 1 metro de você, e me conta o que acontece com você. Eu me sinto protegido, na verdade. Ela dá uma sensação diferente. Eu me sinto protegido. Ok, Até bom também. exatamente. E aí você começa a usufruir, né? Então, a gente quer usufruir a vida, a gente quer usufruir o que nós temos de direito da vida, a gente quer atingir metas, a gente quer se relacionar, ter os nossos projetos, motivação, sucesso, felicidade, saúde, né? Só que nós temos várias forças que atuam no nosso inconsciente que a gente não tem ideia. Então, a gente simplesmente tenta focar na imagem que você tem dessa caverna para o horizonte. E desejamos que quando nós estamos focando para esta natureza, você entre em ressonância com a natureza e a sua vida vibre nessa ressonância, certo? Então, é aqui que entra a história do pensamento positivo. Então, se eu pensar que eu vou chegar naquela árvore que tem aquela fruta, ou que tem aquela flor, que tem aquela orquídea, que tem aquele passarinho, que tem um macaco, que tem toda uma força da natureza, eu vou absorver aquilo e vou vibrar ali, né? Só que quando a gente não tem a parede atrás, quando você não sabe o que você carrega, você não sabe se defender do que você carrega. Então, quando você está na frente, então você está ali olhando para o horizonte, você determina o foco, desce ali da caverna, vai até a árvore. Quando você chega ali na frente para tomar força da árvore, você não tem HD disponível. A tua atenção, você não consegue tomar aquilo. Por quê? Porque você está tomada com tantas outras forças e não tem liberdade, não tem autonomia para você tomar aquilo. E aí você está diante daquilo, desceu a montanha, andou até ali, viu o que está na sua frente, deseja, quer e não toma. Não toma porque o teu HD está ocupado. Então, esse é o sentido de você entender uma força que você carrega, um conflito que não ficou no passado, continua atuando no presente, para liberar o teu HD e você conseguir tomar. E aí, se você fica focado só no pensamento positivo, né? Eu estou na frente da árvore, vou sentir energia, eu vou pegar essa orquídea, eu vou tirar uma foto, eu vou desenhar, eu vou registrar, eu vou roubar a orquídea, eu vou levar ela para casa, eu vou plantar no meu quarto. Não resolve, porque o meu HD está ocupado, então eu não incluo aquilo dentro de mim. Eu não integro aquilo dentro de mim. Eu vejo, mas eu não tomo. Eu não consigo tomar. E não tomo porque eu estou ocupada com conflitos mal resolvidos que não viraram passado. Então, o que Ou mesmo isso... essas impressões, né? Nosso mesmo, estamos aqui imaginando também,
se eu não resolvi a impressão do que estava atrás de mim, essa sensação de insegurança vai ficar comigo. Isso. Isso E também aí é. eu, perfeito, obrigado. E aí eu vou até a árvore morrendo de medo. Aí eu tropeço, Não aí eu consigo tenho medo curtir de a cair, árvore porque eu estou com a atenção presa num outro lugar. tá? Então tudo isso vai fazendo parte do nosso dia a dia. E aí o pensamento positivo não resolve, porque eu não tomo, né? Então, há uma semana atrás, eu coloquei uma frase lá no meu Instagram. A força de uma energia está na inconsciência dela. Né? Então, quando eu não sei o que tem atrás de mim na minha caverna, eu fico imaginando, eu fico idealizando, eu fico com medo, ou eu fico totalmente ausente. Então, quando eu olho para trás e vou até o final da caverna e entendo que risco eu corro, que animal que tem ali, que força que tem ali, eu racionalmente, com o meu córtex, eu consigo lidar com aquilo. Né? Eu arrumo formas de lidar com aquilo. Quando eu não sei o que tem, eu estou vendida. Né? Então, o que é incluir? O que é integrar? Quando eu paro e me dou conta do que eu estou carregando e que não virou passado. E o que aquilo significa e representa para mim. Né? Quando eu tenho algo que eu estou carregando e eu não sei o que é, mesmo não sabendo o que é, eu entro em ressonância, porque todo o nosso sistema nervoso funciona através do neurônio espelho. Então, eu entro em ressonância, eu copio a força, a intenção, a emoção e o sistema de crenças que aquilo traz, tá? E entro em ressonância com aquilo. Então, eu vibro naquilo. Né? Então, isso é o sentido da gente estar entendendo algo. Então, se eu tenho uma força e eu descubro que risco eu corro, eu não resolvi. Mas 50% da força dela já diminui, porque eu já não vou entrar tanto em ressonância. Ao mesmo tempo, se eu paro para ficar analisando aquilo o dia inteiro, em vez de eu simplesmente olhar e manter uma distância para eu conseguir liberar o meu HD e ter a minha atenção disponível para fazer outras coisas, eu mergulho, eu, eu incorporo, eu entro numa profunda sintonia. Então, eu corro o risco de ou ficar sem atenção disponível no meu presente ou ficar mergulhada nessa energia. Tá? Eu sinto que nós temos duas grandes tarefas como adultos. Nós trazemos muitas situações onde houveram cisões e rompimentos, e isso tem que ser integrado, e muitas situações que você está misturada com pessoas e situações que você tem que se diferenciar. Então, é integrar o que ficou rompido e separar o que não é seu. Nós temos essas duas grandes tarefas. E Mesmo, isso mesmo só uma coisa, mesmo nessa necessidade da diferenciação, a gente acaba levando uma experiência dessa situação. E essa experiência, ela é uma forma de integrar. totalmente, quando você reconhece, quando você admite, quando você reconhece, quando você permite viver a experiência, viver no sentido de reconhecer. Então, quando você aceita algo que foi difícil, você está incluindo, você está dando um lugar. Então, aqui começa o processo de integração. A integração ela tem alguns passos, né? Então, primeiro eu tenho que me dar conta que eu não tenho tanta autonomia assim, que eu não tenho tanto controle assim, porque tem muitas forças que me acompanham e que estão inconscientes. Isso é o nosso inconsciente que Freud nos ajudou a dar lugar para tudo isso, né? E depois Jung diz que existe uma constelação no nosso inconsciente. Isso é uma frase do Jung. As nossas memórias, as nossas lembranças, elas constroem uma constelação. Isso é uma frase do Jung, gente.
uma constelação no nosso inconsciente de todos os assuntos que não foram resolvidos, né? Então, eu começo a olhar, eu começo a dar lugar, aquilo vai me trazer uma memória, vai me trazer uma estrutura emocional, eu vou ter que fazer um processo. Então, eu não olho, porque dá muito trabalho para lidar com isso. Então, entrar num processo de consciência é você fazer contato com a dor, é você fazer contato com a decepção, é você fazer contato com a tristeza, com a traição, com a injustiça, com muitas questões difíceis de você olhar. Então, eu não quero fazer nada disso, então eu deixo aquilo lá. Só que aquilo vai acumulando de um tanto que aí a vida para de funcionar. E a pessoa chega no consultório desse jeito. E aí ela começa a fazer o processo terapêutico, em vez de ela melhorar, ela começa a piorar, porque ela começa a trazer muitas energias que estavam debaixo do tapete e que ela não olhou para nenhuma delas. De repente, aquilo cai como um piano na cabeça dela e ela fala: será que eu quero mesmo ficar consciente? E ela tem que atravessar aquilo para ela poder liberar, para poder trazer a nova vida, o novo lugar na vida, a nova competência na vida, o novo direito e ter dignidade e saúde, né? Então, todo esse mecanismo é necessário. Eu estou respondendo o que você me falou, Oswaldo, o que você me perguntou? Respondendo muito mais do que eu poderia imaginar. Eu acabei de receber uma mensagem aqui das meninas lá que te dão apoio no Glaucia Paiva Terapias, de não esquecer de falar para todo mundo, dar um oi para todo mundo que está aqui conosco. E lembrar, Glaucia, que na outra semana, primeira semana, no dia 5, para as pessoas que vão acompanhar aqui pela conexão e também pelo Glaucia Paiva Terapias, a gente vai anunciar que você vai fazer um evento no dia 12, Sim. evento com um tema que a gente já sabe, mas ainda o nome exatamente do tema não está claro, mas vai ser uma oportunidade bem interessante, bem bacana, um custo bem acessível, para dar uma sequência para as pessoas conhecerem também mais da sua forma de pensar. Muitas tiveram a oportunidade de fazer isso há semanas atrás com justa razão, e agora você vai entrar num novo tema. É isso, né? Dia 12, estou falando certo. Eu sou louco para errar a Exatamente. data. Eu vou estar falando sobre, eu vou fazer um workshop numa tarde de terça-feira, vai ser sobre identidade versus autonomia. Como Nós é estamos que ainda ajustando também um pouco, talvez um outro tema que vocês, esse tema e talvez mais alguma coisa que vocês andaram conversando, que eu não participei, mas enfim, foi só uma lembrança. Então, para todo mundo que está aqui, lembrar que no no meio da semana que vem, que é dia 5, quarta-feira, acompanhar no Glaucia Paiva Terapias, porque no Instagram da Glaucia, né? Porque vai anunciar essa oportunidade super bacana de estar com a Glaucia de novo. E a Glaucia é assim, faz uma pergunta, ela responde várias coisas, fala de vários temas juntos. E eu não quis interromper só, mas aí eu levei meio uma bronca aqui pelo WhatsApp para eu não deixar de falar, para dar uma chance aí está para as tudo pessoas certo? saberem disso, porque E o, vai e ser uma o, oportunidade e o bacana aí. tema, e o tema de hoje que você colocou da live é como a integração pode ajudar para o ano que vem, né? Um ano tão difícil. Então, assim, Para essa passagem, na verdade, né? A gente pensa no ano que vem sempre de novo como um caminho, como algo, uma ponte para algo novo, né? E aí acontece isso que você estava falando. Se eu vou para esse algo novo, como se fosse lá a árvore, que eu posso pegar, e estou com essa impressão de coisas que ficaram mal resolvidas e não vão ficar no passado, eu vou fazer esse caminho e vou continuar no mesmo lugar. É a oportunidade de tomar tudo que é possível tomar do que aconteceu nesse ano de 2021, para que a gente possa fazer, através da integração, olhar para novos caminhos, para estar abertos, sejam eles quais forem que vão surgir. Para a gente, inclusive, estar esse momento de presença que traz essa curiosidade. E que se a gente está com a atenção presa, como você estava explicando, está com receio, está em estado de alerta, você não tem isso disponível, né? O computador está tomado com outras coisas, você não está aberto à curiosidade até para
entender o que pode vir de novo e ter a inteligência mesmo, a sabedoria que vem através desse estado de abertura mesmo, de estar no aqui e no agora, com as coisas nos devidos lugares, né? Que é do passado, dentro do passado. Só que isso não é uma coisa que a gente faz porque quer. Não é tão simples assim. Então, e aí, quando você entra em ressonância com algo que você nem sabe que carrega, né? Você está representando essa energia. Então, você vibra, ecoa e atrai situações e pessoas para reviver o que você está em sintonia de uma forma inconsciente. Você fala, por que isso está acontecendo de novo? Por que eu saí de casa e aconteceu isso? Por que eu fui me divertir e de repente aconteceu aquilo? Por que essa pessoa... Então, nós entramos em ressonância com as nossas memórias, com o nosso repertório, que está inconsciente. E aí você representa. Então, o que a gente pode fazer, né? No começo do meu livro, eu tenho uma frase assim: o que você aceita, você integra. Eu não tenho que concordar com o que aconteceu, mas eu tenho que aceitar que aquilo aconteceu. Se eu não aceito, eu sofro. O sofrimento vem da não aceitação. Eu não suporto a ideia de que aquilo aconteceu de novo. E isso não vai me tirar daquela situação. Eu tenho que conseguir me acalmar, conseguir lidar com o fato de que aquilo aconteceu de novo e encontrar um caminho para lidar com aquilo. Não é negando e não é rejeitando. Quanto mais eu nego, mais eu represento. Quanto mais eu rejeito, mais forte eu vou empoderando essa energia. E aí um dia eu acordo e aquilo acontece de novo e virou destino. Tá? Então, conforme eu consigo parar, olhar, reverenciar, no sentido de, eu entendo, você está aqui, você tem que ter um sentido, e aqui que entra o conceito da justa razão, né? Se você coloca uma energia aqui na sua frente e atrás dela você coloca o sentido dela ter acontecido, não é o desejo, não é da injustiça, né? O sentido espiritual daquilo, o sentido sistêmico daquilo, a justa razão pelo qual eu tenho que estar revivendo, o que eu tenho que aprender com isso. Ali eu tenho um aprendizado. E eu tive um professor, meu primeiro terapeuta, foi David Mayo, que a gente fez essa formação juntos, né, Oswaldo? Da causalidade. Ele falava algo que, assim, algo não para de se apresentar na sua vida enquanto você tem o que aprender com aquilo. Você vai ficar revivendo algo até todo o aprendizado que aquilo significa para você cessar. Enquanto aquilo não acaba, a vida traz de volta e você revive. Só que quando você revive, você retraumatiza. Você põe mais uma camada de dor. Então, como somos complexos e difíceis. E aí, se eu paro para ficar olhando tudo, eu corro o risco daquilo me tomar. Se eu não paro e nego, aquilo está ali atuando. Então, saúde mental dá muito trabalho, mas tem técnica, tem caminhos, tem muita coisa hoje em dia que a gente pode fazer para vocês se uma higiene emocional de algumas coisas. E eu sei que você vai dar um exercício no final do dia, aqui, né, no final da live, que é uma ferramenta de pequenos conflitos, de pequenas situações para você ir descarregando. Vamos fazer junto esse exercício. Vou fazer uma parte e você vai fazer outra. Tá. Ok. Então, aqui, quando algo não está no passado, está atuando no teu presente, mesmo que você não tenha consciência. Está ocupando o seu HD. Então, você não tem atenção disponível para tomar o novo. Como algo novo entra na sua vida se você está ocupada com o seu passado. Se você está tomada pelo seu passado. Então, você não tem liberdade, não tem disponibilidade, não tem
HD disponível para tomar o novo, sem tirar o velho. Então, isso é lei da física, duas coisas não ocupam o mesmo lugar. E aí, se você põe atenção só no novo, sem querer desocupar o passado, né? Infelizmente, dura uma semana e depois algo do você faz download do programa, ele começa a rodar porque você pensou em eu quero amarelo, eu quero amarelo, eu quero amarelo, mas o amarelo me leva para o roxo. E quando eu penso muito no amarelo, o roxo desce e eu vivo algo roxo. Então, isso tudo é muito complexo e difícil, mas ao mesmo tempo, se você não busca a raiz daquilo com o conceito da justa razão, você não toma o novo, né? E aí a gente passa de 2021 para 2022 na mesma sintonia e na mesma ressonância. Muito bom. Tem a imagem, né, que você colocou no teu Instagram, eu também acabei colocando na conexão, dessa ideia de pôr embaixo do tapete, essas coisas que também não resolvem, né? A gente tem que conseguir realmente olhar para essas coisas e integrar, levar a experiência adiante. E isso é muito, como você falou, não é uma coisa simples, mas é muito libertador à medida que a gente encontra os caminhos e se abre realmente um estado de presença para a nossa curiosidade funcionar e a nosso espaço interno de essa habilidade dessa inteligência que vem através da confiança e do desejo de aprender mais é uma coisa muito forte em todos os nossos seres humanos. Muito bom. Acho que a gente pode fazer o exercício, a hora que você quiser. Vamos lá. Muito bom. Então, eu quero começar esse exercício, vou passar para a Gláucia, porque tem uma parte que eu gosto muito de poder participar e vê-la fazendo. Eu estou bastante tomado com isso tudo, que eu assisti 2 vezes, aí eu revi, né, o workshop da Justa Razão. E então, o meu convite para todos que estão aqui, e os que vão assistir depois, é que a gente tenha na mente 1, 2, 3 coisas que a gente gostaria de levar para essa passagem, né, de 2021 para 2022, levar algo diferente, que a gente pudesse, como se fosse uma imagem de algo que pudesse ficar para cá, ficar nesse ano e não seguir para lá. Como se isso fosse uma coisa simples, mas 1, 2 ou 3 coisas que eu gostaria de ver diferente no meu ano que vem. E eu vou falando um pouquinho para dar tempo de todos poderem pensar em algumas coisas. E o convite é muito mais para, à medida que a gente for pensando nisso, nessas coisas que a gente não quer levar para o próximo ano, que a gente pudesse entrar em contato com a nossa percepção interna, o que vai acontecendo com a gente quando a gente vai pensando nisso. O que isso quer dizer? O que eu vou sentindo? Tem algum conforto, tem algum desconforto? Eu me sinto mais quente, me sinto mais frio? O que vai acontecendo comigo? E vou colocando aos poucos a minha própria atenção mais naquilo à medida que eu vou pensando nas coisas, aquilo que vai acontecendo comigo, as sensações que eu vou tendo dentro de mim. E aos pouquinhos eu vou entrando em contato com isso que eu estou sentindo, eu estou percebendo à medida que eu penso nessas coisas que eu preferiria que ficassem aqui em 2021. Eu queria só acrescentar aqui que é um sentir sensorial, não é um sentir emocional. Tem uma diferença. Medo, raiva, tristeza, alegria, de calor, de frio, de arrepio, sensorialmente. Porque aí você
se desgruda um pouco das emoções e dos pensamentos, que é exatamente isso, para poder ganhar atenção disponível no presente, é você autorregular, é você se diferenciar das emoções e dos pensamentos através do sentir sensorial. Maravilha. E mesmo que assim, né, Glaucia, cada um às vezes acaba também tendo, à medida que vai entrando nessa percepção, nessa sensopercepção, nessa parte sensorial, também começa a pensar algumas coisas. Não faz mal, também não faz mal. Pensa um pouco, solta um pouco e volta para essa percepção daquilo que sensorialmente cada um tá sentindo. E fica tranquilo, porque a gente é uma máquina de pensar também. Vem outro pensamento, vai soltando e aos pouquinhos vai fazendo essa conexão. Essa live vai ficar no Instagram da Conexão. Vocês podem fazer isso de novo com mais tempo, agora que já estão conhecendo o processo do exercício. Né? Então, seja lá o que vai acontecendo, você vai sentindo, vai fazendo contato com isso. Né? E a minha proposta, antes de passar para a Gláucia, é que a gente possa também internamente, imagino que vocês estejam sentados, que a gente fizesse com o corpo uma tensionada, como se eu fosse levantar. Portanto, eu vou tensionar, fazer um pouco de esforço com o meu braço, com a minha perna, com o bumbum, como soltando ele desse conforto de estar na cadeira, e me mantenho um pouquinho nessa pressão. Continuo sentado e me mantenho um pouco nessa pressão. Como se eu fizesse assim também com a mão, com o braço, né? Os pés também, dá uma recolhida nos pés também para ficar um pouco tensos no chão, né? Assim, tensão. E a gente solta bem devagar. A mesma coisa com os pés, também vai soltando bem devagar e vai distensionando toda a parte do corpo. Vai sentindo o assento da cadeira acomodar a gente. Quem está numa cadeira realmente com encosto, dá uma encostadinha também, relaxa um pouco. E faz isso mais uma vez, tensiona bastante, como se fosse levantar, deixa tudo bastante tenso. Glúteos, coxa, perna, pés, braços, peito, bíceps, mãos, antebraço, força, tônus, 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 e solta devagarinho. E é como se nessa hora que eu estou soltando, nesse mundo onde tudo é possível, aqui é como se essas coisas eu estivesse deixando e estivesse soltando essa tensão que foi a conexão sensorial que eu tive pensando nas coisas que eu poderia deixar por aqui, por esse ano. E agora eu gostaria que vocês, olhando para essas coisas que vocês pensaram, eu quero passar para a Gláucia, para ela trabalhar com a sequência, olhando para isso e lembrar que antes de a gente integrar tudo isso, há uma justa razão para a gente ter vivido algumas situações. Eu queria que você continuasse, Glaucio, o exercício daqui, se você puder fazer isso. Sim, o maior prazer. Então, imagine uma situação que você viveu esse ano, não pegue a situação mais difícil, a mais complexa, a mais complicada, a da sua vida inteira, porque não será num exercício de 5 minutos que você vai resolver isso. Pegue um assunto pequeno, um pequeno conflito, com alguém que não seja da sua família, de preferência. Porque da família, isso está na tua estrutura. Isso é importante, né, Glaucio? É importante que a pessoa siga isso, porque a gente não vai dar conta. Então, tem que ser algo pequeno para você viver essa impressão. Exatamente. Né?
Então, pegue alguém fora da tua estrutura emocional, que você viveu um pequeno conflito durante esse ano. Coloca essa pessoa aqui na sua frente. E aí você vai construir um campo entre você e ela. Observe o que vai acontecendo no seu corpo quando você coloca essa pessoa aqui na sua frente. Onde tem conforto, onde tem desconforto, o que acontece na temperatura, o que você começa a sentir quando você monta o campo com essa pessoa. Entre vocês duas, entre vocês dois, você vai colocar uma âncora que representa o conflito que vocês viveram. Observa que diferença faz quando você dá lugar para o conflito que você viveu com ela. O que muda no seu corpo? Olha para ela, olha para o conflito. Eu vou oferecer umas frases para vocês. Para você. Olha para ela e para o conflito e diz: nós construímos uma história de bons momentos e de momentos difíceis. Eu dou conta da minha parte. E deixo a sua parte com você. Eu me responsabilizo pelo meu comportamento. E deixo a responsabilidade do seu comportamento com você. Eu carrego o meu e você carrega o seu. Eu dou conta do meu e você dá conta do seu. Assim, a gente se desmistura. Desmistura. O que acontece com você diante dessa pessoa quando ela fica com a responsabilidade dela e você fica com a sua responsabilidade desse conflito? Como é isso? Alguém pode me escrever aqui como ficou? Não, a gente não vai conseguir acompanhar. Tá, ok. Você, Oswaldo, você fez o exercício? Isso. E como foi? Criou uma empatia. Criou uma empatia. Fiquei pensando nas coisas boas. Alguém escreveu que tem uma sensação de leve. Desculpa, porque senão nem eu nem você conseguimos acompanhar. Paz. Ok. Então, e quando você dá lugar para o conflito, você está reconhecendo ele. Então, você tirou debaixo do tapete, do inconsciente, lá da caverna que você não sabe o que tem, você coloca aqui na sua frente, né? Então, você tem a sua justa razão pelo qual você viveu esse conflito com essa pessoa. E essa pessoa tem a justa razão dela. Você traz no teu, você precisa daquela pessoa para viver o conflito. Por quê? Porque você carrega uma ressonância que faz você atrair situações e pessoas para reviver. Então, aquela pessoa cruzou na sua frente e você entrou em ressonância com ela. Isso tem um sentido no seu caminho.
na sua experiência, na sua história. E quando você dá o lugar para o conflito, sem acusá-la, eu não estou dizendo que ela não é errada nem certa, mas você tem os seus 50% e a pessoa tem os 50% dela. Quando você dá o lugar para esse conflito e você separa e assume a sua parte, ela assume a parte dela, diminui o nível de tensão, descongela algo e é possível que algo se resolva liberando o seu HD, ok? É para isso que serve, tá? E uma coisa também que eu queria aproveitar e convidar as pessoas. Eu, por exemplo, tive uma empatia, uma pessoa se sentiu mais leve, uma pessoa se sentiu em paz. Seja o que for, se apropria dessa sensação. Não precisa pensar se o quanto ela é boa ou quanto ela não é boa. Se apropria dessa sensação. Porque isso é integrar, seja o que for que tenha acontecido, na senso-percepção, ao integrar, a gente traz uma experiência que estava inconsciente para esse momento agora, seja o que for. A possibilidade de integrar e de se apropriar disso faz o que você falou no início, né, Glaucio, esse equilíbrio entre as duas coisas, uma autorregulação, um novo momento. E é neste novo momento, as coisas não vão ficar para trás e está tudo maravilhoso, mas trazer novas percepções para a gente poder entrar nesse novo caminho do ano que chega, também com aquelas velhas impressões e com as novas impressões também. E se puder fazer isso de novo, lembrando para escolher situações pequenas, porque através desse pequeno a gente consegue dar pequenos passos. Aí eu me lembro da doutora Aguni, é preferível andar 1 milímetro e não voltar para trás do que andar 10 metros e andar meio metro para trás, a sensação nunca é tão boa. Então, era só uma lembrança dessa integração, dessa apropriação, desse novo que a gente sente também. Experiência de empoderamento, tomar a si mesmo. E aqui eu queria dar mais um último detalhe. Eu não tenho que amar esta pessoa que está aqui na minha frente. Eu só preciso me desmisturar dela. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade e deixar a responsabilidade dela. Aqui não entra, eu te amo, você é meu irmão, somos seres de luz. Essa não é a proposta do exercício. A proposta é você dar um lugar para você incluir o conflito, integrar este conflito e desmisturar. De preferência, isso diminui o nível de tensão. E fique aí, tá ótimo. Isso vai te trazer paz e leveza. Se você entra no sistema de crenças, então, eu tenho que isso, eu tenho que cor-de-rosa, eu tenho que amarelo claro, eu tenho que assim, que assado, eu volto para o meu mental e eu volto a me misturar com a pessoa, sem ter dissolvido uma estrutura emocional que me faz atrair aquele tipo de situação. Então, aqui não é para dizer, vem aqui, eu vou te dar um abraço, eu te amo. Esse não é o sentido, ok? O sentido é desmisturar, cada um pegar a sua parte, a sua responsabilidade. Se você criou empatia, maravilhoso, mas isto não é necessariamente, não tem que ter final feliz, ok? E sim desmisturar. Isto é o sentido desse exercício. E aqui, para a gente completar, para trazer recursos e forças, amanhã temos uma passagem de ano, né? Estamos chegando aqui no final do ano com uma nova situação de Covid, quer dizer, o Covid não foi embora, ele está presente no mundo inteiro. Falei com gente da Espanha, de Portugal, da Alemanha, quer dizer, Inglaterra, essas pessoas todas estão dizendo lá o Covid, daqui a pouco. Então, aqui em Santos chegaram 2 navios ontem que tinha gente contaminada, quer dizer, isso é uma coisa grande. Então, vamos tentar trazer recursos, né? Mais e mais recursos para a gente entrar em sintonia com esses recursos para que a doença fique mais distante, que a gente tenha mais imunidade a respeito disso tudo, né?
Então, construa um círculo em volta da sua cadeira, imaginário. 360 graus. Entre você e o círculo, na parte de trás, você põe a tua essência, o teu eu, tua consciência, tua alma, tua porção espiritual, seja lá o nome que isso tem. E observa o que você recebe dela. E o que vai acontecendo no seu corpo quando a tua essência está atrás. E aí, fora do círculo, você começa a colocar seus deuses. Com o pezinho em cima do círculo e com o calcanhar para fora. Seus santos, seus deuses, seus orixás, seus anjos, seus arcanjos, seus animais de poder, suas mandalas, seus florais, seus cristais. Então, você tem um círculo à sua volta. Dentro do teu círculo, você tem a tua essência, a tua porção espiritual, ocupando todo esse espaço. E do lado de fora, nesse círculo, coloque seus deuses, suas forças espirituais. O que acontece com você aí dentro? E é nessa sintonia que amanhã a gente podia fazer essa passagem para o ano novo, que é um ritual que eu e o Oswaldo fazemos todo ano novo. A gente faz exercícios de presença, a gente traz a nossa força espiritual, a nossa consciência. Duas forças não ocupam o mesmo espaço. Se você está ocupando o seu corpo com você, com as suas forças, outras energias não ficam, não permanecem. Para você entrar no ano em ressonância com as suas forças espirituais, com a tua essência, com a sua divinidade, com a sua divindade, com a tua iluminação, com a tua proteção, com a tua sabedoria. Para que você faça essa passagem para o ano novo nessa sintonia, nessa ressonância. E que o ano que vem a gente consiga tomar o que a gente tem de direito, consiga integrar o que é nosso, o que é nossa potência, nossa força, nosso tamanho, nossa individualidade. Logo no começo do ano, eu vou estar divulgando um workshop que eu vou estar trabalhando exatamente com isso, na segunda ou terceira semana de janeiro, para a gente entrar no ano com essa ressonância. Segunda, né? Segunda semana de janeiro, mas semana que vem a gente vai estar divulgando. Esse é o sentido da gente trazer a força, a consciência e a percepção sensorial do nosso tamanho, da nossa potência, da nossa força, para a gente entrar o ano dessa forma. Obrigado de vocês estarem aqui. Maravilhoso. Oswaldo, obrigado desse convite. Que delícia poder estar aqui com você, aqui no teu café Conexão. Obrigada. Deixa eu só falar uma coisa para todos, querendo agradecer por estarem conosco. E se alguém ficou com uma dúvida, eu vi que eu tinha algumas perguntas, como eu disse, elas vão passando, a gente não consegue. Sintam-se absolutamente à vontade para perguntar no 11, no WhatsApp da Conexão, 11 97088 4087, 11 97088 4087. Não vou responder amanhã, mas eu mesmo vou responder a partir do dia 1º. Tive uma dúvida, alguém perguntou exatamente o que seria integração. Fica à vontade de perguntar, não tem perguntas boas ou ruins, todas as perguntas são maravilhosas. Façam as perguntas, a gente vai responder com o maior prazer. E nos vemos já já juntos nesse novo workshop.
E muito obrigado a todos. Feliz ano novo para todos. Que a gente consiga Um levar as beijo. experiências desse ano Um e as beijo, Bia, percepções. linda. Um beijo no coração de vocês. Saravá para todo mundo. E que 2022 venha com muita luz e muito amor. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigado. Obrigado. Beijão para todos.